Ó, Thaís mandou uma mensagem no YouTube lá pedindo mais episódios com cantoria no começo. Queria deixar aí no mundo. Na verdade, eu quero começar falando que eu estou muito gata hoje, que meu cabelo tá maravilhoso, que eu tô muito leoa. Então, Uau! gosto muito de você, Leozinho, de te ver entrar no mar. Começamos assim. Bom dia, boa tarde, boa noite, povo. Meu povo, né? Roubando aqui a frase de Cíntia. Meu povo. Ó, eu nunca tinha falado esse meu povo, Cíntia. Primeira vez aqui. Olá, meu povo. Porque ele é meu, ele é seu, ele é nosso, ele é de todos nós. E estamos aqui para falar de filme, para falar da vida, para usar filme para falar da vida. No fundo, ninguém quer falar do filme, só quer falar da vida, né, Bruno? A gente só faz isso aqui pra falar da gente, né, Cíntia? É isso. E o povo quer ouvir. Então é a vida. Meu Deus do céu. E queria, antes da gente começar, falar que estamos chegando no episódio 100. E se você que é um ouvinte raiz, que ouviu pelo menos uns 5 episódios, se acabou de esse aqui é o primeiro, nós vamos fazer um especial no episódio 100. O que vai ser esse especial? Vai ser uma ideia de Cíntia Cruz maravilhosíssima, que é: vamos dar espaço ao ouvinte a participar do programa. Então, se você tem aquela pergunta, aquela curiosidade que você quer saber sobre a gente, você pode mandar por e-mail, você pode mandar áudio. Se você tem a gente como contatinho, você pode mandar o áudio, a gente vai tocar o áudio aqui. E vamos abrir o espaço para você fazer qualquer pergunta. O programa chama Corajosamente, então a gente vai se lascar De, nessas de perguntas aí que a gente vai. preferência, perguntas desconfortáveis, perguntas incômodas, tá? Não me venha. Ah, lasanha ou fettuccine? Não, né, queridos? Pelo amor de Deus, eu espero mais de um ouvinte corajosamente. Por Uhum. favor, entendeu? É Mas isso também não aí. me venha com Heidegger ou Sartre. Pelo amor, também não, tá? Então vamos ter um pouquinho de critério aí. Então, se você está ouvindo E, esse ó, episódio, Bruno, eu tô com uma diga. dúvida que até o episódio 100 eu vou resolver com você, que é: a gente escuta a pergunta antes e se prepara, ou durante o episódio a gente abre a pergunta, seja o que Deus quiser. E a gente fala, entendeu? Eu tô pensando aqui, não responde ainda. Tá bom. Pense sobre. Beleza. Fica em aberto. Então vamos lá, pobres criaturas. Bruno, você quer que dá as suas explicações ou posso começar aqui? Eu quero só dar uma introdução, pobres criaturas jogando pelo mundo aí. Nós vamos falar, roubando palavras de Cíntia Cruz aqui, vamos usar o filme Pobres Criaturas. Se você não viu ainda, esse episódio vai ter spoilers desde o começo. E a introdução agora a gente vai falar da parte seguindo a psicologia ali do filme, da análise e tudo mais. E a obra de arte vai ser um modelo pra gente ali, né? A gente não vai fazer uma análise cinematográfica. Emma Stone ganhou o Oscar, essa é a parte cinematográfica que a gente vai falar. O filme ganhou vários Oscars, mas não é isso. A gente vai falar da parte psicológica. Filme muito gostoso, recomendamos. Se você não liga pra spoiler, fica aqui com a gente, que vai ter uma análise gostosa. Talvez você assista o filme depois dessa análise e ainda te enriqueça ainda mais essa experiência. E se você liga pra spoiler como eu, mande esse episódio para o e pause ele e assista no futuro. Vai correr assistir o filme que já tá nos streams aí do mundo. E é Já isso, essa é a tá. minha intro. Né? Porque, gente, esse filme gerou polêmica, porque ele tem muitas cenas de sexo, hipersexualiza Bella Banks, né? Enfim, que é a protagonista. E tem várias lentes que a gente pode usar para ler e pensar nas questões do filme. Tem lentes feministas, tem antropológicas, enfim, tem várias. Aqui a gente vai escolher a da psicologia, que vai olhar para o simbólico dessa obra. Porque tem muita coisa que fala do simbólico e que pode representar momentos da nossa vida, fases, coisas que a gente deixa de vivenciar na infância, vai vivenciar depois. Isso tem um peso para a gente, isso interfere na nossa formação psíquica, e nos nossos traumas, nas nossas questões. Então, é nesse lugar que a gente quer olhar o filme e que eu acho que vai ser mais gostoso também, porque dá para trazer mais para o nosso dia a dia, para a nossa realidade, tá? Quer dar um resuminho do que é o filme? O filme é uma delícia, principalmente porque tem Emma Stone sem roupa. E Cynthia Cruz, quando me apresentou esse filme, deveria ter começado falando isso, porque eu já teria assistido no Mas mesmo como dia o eu não filme. estou hipersexualizando nem a Emma, nem o filme, não, eu não falaria dessa maneira, porque
Isso é o que tem de menor no filme. É uma motivação para como vender o peixe, Cintia. Era isso. A gente tem que considerar que Bruno é muito apaixonado por Emma Stone, Emma então Stone. ele tem viés, tá, gente? Tem Tem. viés aqui sendo falado. Emma Stone é casada, então me perdoe, Emma Stone, que ainda bem que não fala português, né? O marido dela, espero. Mas, não, acho que já começamos e essa parte do resumo, eu acho que de forma mais leve ali é sobre um Frankenstein, uma versão feminina, né? Então, é um cientista onde uma mulher, no começo do filme, começando os spoilers agora, então corra, caso você não queira, ela mostra, assim, a cena, né, dela caindo da ponte, onde dá a entender que ela tá se matando, e ela tava grávida. Acho que a gente devia ter colocado um alertinha antes, né, de começar a falar dessa parte, mas... E aí o doutor faz uma cirurgia onde ele pega o cérebro da criança, do bebê, e coloca na mulher. E aí ela vira esse adulto, essa criança num corpo de adulto. E passa pelas fases de aprendizado e tudo mais. E é maravilhoso como o filme apresenta isso, porque você tá vendo uma mulher adulta, só que você, em momentos. Não, mas espera, isso é uma criança. Isso não é uma mulher adulta. E é maravilhoso essa experiência que o filme vai mostrando, onde ela vai passando pelas experiências, ela vai crescendo, ela se desenvolve numa velocidade muito maior, né? Não, tanto faz, não tem Sim. porque ter um sentido, mas é muito legal como se a gente visse um crescimento de uma pessoa, sei lá, até 25, 30 anos, do 0 ao 35 em 2 horas e meia de filme ali. E isso é muito legal. É muito legal as experiências que acontecem ali, as pessoas que passam pela vida dela e existem essas relações, né? O filme também traz, ainda de forma resumida, os animais, que são, como ele é um Frankenstein, ele faz experimentos, é meio pato, meio cachorro, meio São gato, meio híbridos, né, galinha, os são animais. híbridos, é. E é esse a sinopse. E E tudo isso numa atmosfera surrealista, então com uma cara de meio sonho, meio fantástico, bem caricata muitas vezes, e cada experiência que ela vai ter, né, cada momento que ela passa, a gente vai identificando uma coisa meio uma era vitoriana ali, né? Parece, enfim. Então, e aí tem muita gente que se apegou nessa coisa não simbólica, mas essa coisa prática do corpo de uma adulta com cérebro de criança e que não sei o quê, e a sexualidade, lá, enfim. O diretor é homem, o livro é, que o filme foi baseado foi escrito por um homem, então, ai, né, a visão do homem sobre o que seria uma mulher se descobrindo no mundo e tal, enfim. Não quero ir para esse lado. Depois, se vocês quiserem, a gente coloca, tem análises bem legais sobre isso, né, da Carolina Parker, enfim, tem várias pessoas que estão falando sobre isso de um jeito magnífico, maravilhoso. A gente indica depois para vocês. O que eu acho e como psicóloga, assim, quando eu assisti o filme, levando para esse lugar do simbólico, o que é simbólico no filme, né? As mulheres, de uma maneira geral, dentro do meu olhar, assim, como que eu enxergo, né? A gente passa muito pelo caminho mesmo que a Bela passa, que você vem de um contexto familiar, você descobre o mundo pelos olhos da família. Então, a Bella tá numa família esquisita, né? Ela tem um pai que é um deus, que é o God, né? O Dr. Godwin, é, e ela não tem mãe ali, né? Porque ela é a própria mãe, porque ela tá, né? Enfim, o cérebro dela é, do corpo. É até difícil de explicar, né? Ela está no corpo da mãe dela. E essa coisa dela, do cérebro dela estar no corpo da mãe, isso já por si só, já daria 7 horas de análise, né? Porque como as mulheres se moldam a partir da mãe, como a gente, por vários anos ali do desenvolvimento infantil, a gente tem o corpo da mãe como referência. Então, se o seu corpo é muito diferente do da sua mãe, se ela é magrinha, você é gordinha. Se ela é gordinha, você é magrinha. Isso tem um impacto depois em como você se enxerga no mundo, como você se acha inadequada. A gente vai se referenciar pela nossa mãe por muitos anos. Então, isso, para mim, já daria assim, uma discussão enorme dela estar nesse corpo dessa mãe aí. Ok.
ela tá vendo o mundo e descobrindo o mundo por esse olhar da família, do pai, do suposto pai, né, do Max, que é o cara lá, o médico que, novinho lá, que vai acompanhar ela e tal. E quando ela conhece o advogado, o Duncan, e ela topa e resolve sair dessa casa, aí ela vai conhecer o mundo pelos olhos de quem ela gosta, pelos olhos do amado. Que também é muito o que acontece com a gente, né? Mas antes de Sei. falar dela sair de casa, eu acho tão maravilhoso essa relação da experimentação e do suporte à experimentação, sabe? Que aí, o filme é muito nesse ponto também, né? Mas ela quer. Antes dela sair, ela tá no noivado com um outro cara que foi imposto a ela. E ela não tem. Ela deve ter o quê? Uns 2, 3 anos mentalmente, né? Nesse momento ela não entende muito. Mas o pai, o Deus, dá o suporte da experimentação. E é legal como eles traduzem isso da forma científica, né? De tipo, como cientista você experimenta e descobre e faz os testes. E ela segue o filme nesse modelo, né? E isso é muito legal, autorização, por assim dizer, dela viajar como uma criança, como É, uma mulher indefesa, como é muito reforçado isso, no molde de experimentação, no momento em de é. viver a experiência. Mas assim, trazendo para o simbólico de novo, o que que isso quer dizer no simbólico? A gente realmente é permitido para a gente experimentar o mundo quando a gente é pequeno? Não, Não sei, né? Desse não, jeito, como a Cíntia. Bela foi, não é. A preocupação ali do pai é encontrar alguém que possa cuidar da Bela, que seja confiável, que seja respeitoso, que possa meio que dar seguimento ali ao cuidado que ele tem, né? Por isso que ele escolhe o Max, porque dos alunos que ele tinha era o mais humano, assim, né? A gente vê naquela cena da faculdade, né? Os comentários dos alunos e tal. É, tem essa coisa da família, né? De querer que a gente vá para um ambiente em que a gente continue sendo cuidado da mesma maneira que a gente era lá dentro de casa. Esse é um desejo da nossa família. Vai se realizar? Não, também na E maioria das vezes não. nesse momento no filme ainda, ela ainda tem a ilusão de que o mundo é seguro como a família dela, né? Que esse é um É, dos é, pontos também. Ela ainda pensa na experimentação pelo lado seguro, pelo lado onde você está protegido e as pessoas são boas. E isso é uma coisa muito legal, como destaca também nessa parte dela. Eu vou experimentar o mundo, porque é tudo seguro mesmo. Não, não se traduz diretamente, né? Depois tem a cena em que ela entende que o mundo é perigoso, e o mundo é violento, e o mundo é triste. E aí tem a outra parte da experiência, né? Que a gente volta depois nisso. é. E aí, é claro que a gente sabe que tem muitas meninas e tal que vão descobrir toda essa violência e tal logo em casa, logo cedo, né? Não vai precisar ir no mundo para descobrir isso, mas é, voltando para o nosso desenvolvimento ali enquanto mulheres, né? Então a gente vai descobrir o mundo pelo viés da nossa família, depois a gente existe o André Alves até fala, né, do senso de errância que o Freud gostava de falar e tal, que é essa coisa que o adolescente tem de querer ir para o mundo, conhecer as coisas, se jogar, é, é, sair por aí sem saber para onde vai e tal. Então, esse movimento que a Bela faz de topar sair com o cara, né, assim, viajar lá com o Duncan, tá muito nesse lugar desse senso de errância que a gente tem na adolescência. E muitas meninas não têm, como você falou, como a gente não tem em casa essa liberdade de experimentação, a gente é ensinada já a ser contida desde novas e tal. Em muitas meninas, eu percebo na minha própria vivência, em pacientes também, como isso vem tardio, isso vem depois. Em algum momento esse senso vai vir. Não veio na maluquice da adolescência, ele vai vir na maluquice da vida adulta, ele vai vir na maneira com que você gasta dinheiro quando você é mais velho, vai vir no. Enfim, o senso de errância, você vai se jogar no mundo de alguma maneira em algum momento. A Bela ali fica marcado, porque é o que seria a adolescência dela, né? Como o desenvolvimento dela ali é bem rápido e tal, então ela tá nessa coisa, vou viajar, vou descobrir o mundo. Entendo, pai, que você quer que eu fique aqui com uma pessoa segura, um cara confiável, mas eu quero, né, ir conhecer o mundo.
E aí ela vai nessa viagem aí apaixonada e conhecendo o mundo pelos olhos do Duncan. É o Duncan que vai mostrar o pastelzinho de nata, é o Duncan que vai mostrar Lisboa para ela, é o Duncan que vai mostrar o sexo para ela. Aí vai chegar o momento que ela vai falar: Ah, muito legal, mas agora eu estou olhando para o mundo com os meus próprios olhos. E que mulher não passou por isso num relacionamento, né? Simbolicamente, de novo. Você entra apaixonada, gosta de ver o mundo pelos olhos daquele cara, e aí quando você começa a olhar as coisas pelos seus próprios olhos, pelas suas análises, do jeito que você acha que tem que ser e tal, ele vai tentar te aprisionar de alguma maneira, ou fechar, ou te controlar. E tem o jogo de câmera que é maravilhoso nessa hora, né? Assim, quanto mais ele vai ficando controlador e tal, porque ele de fato coloca ela numa caixa, né? Ele prende ela numa caixa e vai para o navio. Lembra quando ela sai da caixa, ela tá lá dentro de um navio, indo sabe-se Deus para onde. O jogo de câmera vai ficando meio fechado, assim, abafado, né? Porque é essa sensação que um relacionamento assim dá. Então, quem nunca vivenciou ou viu amigas vivenciarem, principalmente na adolescência, aquele relacionamento sufocante, que vai te fechando, que vai te aprisionando e tal. Eu acabei de ler um livro para o Leia Mulheres que fala justamente disso, assim, de um feminicídio e de um casal que começou o relacionamento desde assim, adolescentes e como isso, assim, céu para os bastardos, chama o livro. E de como a gente vai percebendo no detalhe, assim, os ciúmes das amigas, depois o ciúme da namoradinha até com a própria mãe, e leva ela para morar em outro lugar, sabe? Enfim, então, esse movimento aí que o Duncan vai fazer, que é, não, eu que tenho que estar no controle, eu que vou te controlar. Esse movimento que ele faz, na verdade, é até uma parte dele encontrar a mulher perfeita no universo masculino de dominação ali, né? Ela é uma pessoa que é linda e tá ali como se fosse o pai mesmo na figura masculina, né? De tipo, o pastelzinho de Belém, experimenta essa coisa aqui porque eu sei mais, porque eu sou maior. Na parte sexual também dele introduzir pra ela e é muito maravilhoso porque ela é a ingênua, então ela vem nesse coisa ingênua, ela tem um desenvolvimento gigantesco muito rápido, e ela só é ingênua porque ela não tem a experiência, ela não foi apresentada, ela até fala, ela fala, você tem que entender que eu vivi minha vida toda na casa do meu pai, esse era o mundo, e agora eu estou descobrindo o resto. E ela, como aprende muito rápido, causa esse choque gigantesco nele, porque na cabeça dele ele está controlando ela completamente, né? Ela existe por causa dele. Ele é um ser que ensina, é um ser que cuida, e ela tá ali dependente dele. Só que ela não é dependente em nada. Ela simplesmente existe e ela começa a enlouquecer ele, né? Ela começa a... É maravilhosa a cena que eles estão no restaurante. E aí ela começa a falar com. Ela chega e já começa a falar de masturbação, porque ela descobriu masturbação. Ela fala de te fazer feliz a hora que você quer, né? Eu sei como me fazer feliz a hora que eu quero. E ela começa a falar com essa mulher e com esse outro cara, e as pessoas ficam completamente em choque. Ele fica completamente em choque. Aí um bebê começa a chorar. Ela fala: Eu vou lá dar um soco no bebê, porque o bebê incomoda ela com o choro e ela quer que pare. E ela simplesmente existe no que ela tá sentindo, no que ela quer fazer. E ela começa a fazer isso com ele e ele começa a ficar louco, né? Ela sai do quarto a hora que ela quer, ela não fala nada, não pede permissão, ela vai pra não sei o quê, começa a conversar com outros homens, a dançar com outros homens. E alguém pisca pra ela, ela pisca de volta, porque ela nem sabe o que significa piscar, e ele arruma uma briga. E a parte da caixa é justamente ele tentando trazer ela para um lugar onde ele achou que ele tinha ela, né? Que é nessa caixa, É, que era dele como um ser gigante e ela é um ser inferior, e ele cuidando dela. E ele literalmente põe ela é, na e, caixa, né? e tem outra coisa, né? Ela tá vivenciando a paixão pela primeira vez, é, e ele, pelo que ele fala, né? Assim, ele nunca fica no relacionamento, ele é um cafajeste, não sei o quê. Então, ele também está experimentando pela primeira vez essa coisa de, putz, eu não, eu tô sendo jogado fora. É, a gente não, eu não sei, para mim fica muito desenhado. Sabe essa coisa que você não sabe se a pessoa ela gosta ou ela só quer dominar e controlar? Você não consegue diferenciar se aquilo é amor ou se é
essa coisa de possuir o outro, né? Porque é isso que ele quer possuí-la. Tem muito relacionamento que você já não consegue mais diferenciar se é dominação ou se é amor de verdade, né? Porque é isso, quando ela resolve, assim, que ela pode viver outras coisas e que ela quer ir embora, que ela quer, né, ela dar o dinheiro dele lá para os pobres, enfim. Daqui a pouco a gente volta dos pobres, né? Coisa interessante também nisso. Existe um mundo sem ele. E isso é muito difícil para ele lidar, e ele vai ter que lidar com isso durante o filme todo, né? E ele vai se percebendo mudar durante o filme. Ele fala, eu não me reconheço, quem eu sou, eu não sou essa pessoa. Que é essa coisa, né, de quando a gente está apaixonado ou está enlouquecido, enfim. E aí, no navio, ali ela vai ter contato com correntes filosóficas, com, né, estruturas de pensamento diferente, e isso dá o tom de como ela está olhando para o mundo. E é aí que ela vai perdendo, começa a perder a inocência dela, que é o nosso processo, né? Quanto mais a gente conhece do mundo, mais triste a gente fica, mais amargurado, né, gente? Assim, a gente vai, vamos nos tornando pobres criaturas, de fato. Então, Até ela vai antes dessa cena, tem o André Alves fez esse ponto que eu não tinha percebido, que o do vídeo dele vai estar fado, né? do fado, que ela descobre a dor quando tá tocando fado, e ela não fala português, né, por assim dizer, mas a melodia é sofrida, e é tipo, que Ninguém escuta o maravilhoso, fado e não sofre naturalmente. Precisa não entender. fica depressivo. Não, e ela vê a briga do casal na rua, né? Aí ela escuta o Uhum. fado e ela também vai ter contato assim com a arte, né? E tal, enfim. E o tempo inteiro a gente também nesse lugar do simbólico a liberdade dela em relação ao corpo, em relação a dançar, em relação a fazer o que quer, a sentir e falar do que está sentindo e tal. Então, eu acho que isso toca a gente porque faz muito tempo que a gente já perdeu a nossa liberdade. Tem uma entrevista da Elke Maravilha que eu amo, que é maravilhosa. Eu não sei mais também onde está, se a gente procura para colocar aqui, que ela fala de gaiolas e ela fala que a gente, na verdade ela está falando também sobre uma linha filosófica, tem um filósofo que eu não lembro quem que é que vai falar desse lance das gaiolas, né? Que não importa o que aconteça, a gente vive em gaiolas. Umas maiores, outras menores. Ah, mas eu sou livre. Não, que sua gaiola é só um pouquinho maior do que a da maioria das pessoas, mas você continua numa gaiola, não se iluda. E aí é o que Maravilha falava, mas a minha gaiola é colorida, cheia de pluma, tem purpurina, tem glitter, porque eu não vou viver numa gaiola sem graça e tal, enfim, né? A dela é isso, né? Ela tem uma gaiola, assim, grande, mas do jeito dela ali, melhor, maior que a da maioria das pessoas e tal, né? E Quando, cada vez mais os homens que ela vai encontrando vão querendo colocá-la em gaiolas menores, né? quando você trouxe a parte do ela encontra as pessoas que trazem a filosofia para ela, você falou um ponto que me veio esse pensamento agora do como é necessário a reflexão sem resposta, né? Porque a gente não tem resposta para um monte de coisa e nunca vai ter, e tá tudo bem. E a gente busca muitas respostas, né? A gente busca contentamento, felicidade e respostas para um monte de coisa. E a, a filosofia ali traz para ela coisas que ela estava perdida, justamente porque ela começou a entrar nesses locais em que não tem resposta. E ela antes tinha resposta para tudo, porque tinha Deus, tinha o pai dela dando a resposta. E o momento que É, ela vai para o mundo, ela, tudo bem, começa com esse homem que também dá a resposta para ela, mas ela rapidamente já entra no local onde não tem mais resposta para um monte de coisa. E ela não se contenta, porque ela não experienciou isso ainda, de não ter respostas para as perguntas dela. E é tanto por isso que ela vai e experimenta, né? Ela vai. O que é isso? Eu vou fazer. Quero dar um soco na criança que tá chorando, me incomoda. É uma resposta, é isso, é uma causa e consequência. Na cabeça dela funciona, o que não funciona. E esses filósofos trazem para ela a reflexão de uma forma gostosa. A senhorinha do filme, ela tá sempre feliz, né? Uma hora o cara vem e fala que vai jogar ela do barco no mar, e ela fala, vai. E ela fica rindo enquanto ele vai tentando, arrastando a cadeira dela. E é isso, ela encara o mundo e não ter resposta e experiência com alegria. E o outro é completamente o cínico, né? Que é o que é. traz o não resposta, mas pela dor. E esse contraste é muito gostoso. E o cínico é todo sério, né? O cínico é todo perfeitinho, ele anda bonito, deve usar o talher certo quando vai comer peixe, vai comer frango. E a senhorinha é tipo, estou aqui na experiência.
E tudo isso sendo mostrado pra gente com eles do lado de fora do navio, com aquele marzão, com aquele horizonte. Porque é esse paralelo que esse momento do filme faz. Ela presa no quarto com o Duncan e ela do lado de fora com os amigos, olhando o mar, lendo e conhecendo um mundo que se abre ali. E aí que entra a pobreza e que ela se dá conta das diferenças sociais, que ela chega em Alexandria, acho que é, não lembro. É, né? E que ela olha aquilo e se choca com aquilo, né? Assim, é isso, gente, com a realidade no mundo. Quando a gente sai do seguro, da casa, do contexto familiar ali, se a gente estiver atento, a gente vai começar a perceber o mundo para além das nossas vantagens, dos nossos benefícios, dos nossos privilégios. É isso, né? Ela vai se dar conta dos privilégios que ela tem e tudo isso. Tem gente que tem 60 anos e não se deu conta ainda dos próprios privilégios, né? E o filme não mostra ela se dando conta, né? Mostra ela tentando resolver. Ela, tipo, não, não pode ter isso. Não é possível que isso exista, que as pessoas não estão fazendo nada. E aí ela vai lá e tenta resolver, né? O cara ganhou um dinheiro no cassino, ela pega todo o dinheiro dele, bota no baú e quer descer para Alexandria dar o dinheiro e o mundo enrola ela mais uma vez, onde ela deixa o dinheiro com os marinheiros ali que estão tirando a corda para sair do porto. Naquele momento, minha cabeça entrou em parafuso, pensando: meu Deus, ela vai ficar aqui em Alexandria e vai morar aqui para sempre, porque nunca mais vai sair desse lugar. Mas não, ela é mais uma vez enrolada por outras pessoas no mundo. Ah. E de novo simbólico, né? Assim, essa ideia de que dá dinheiro e pronto, já resolve. Sim, enfim, né? Eu acho que também tem várias análises sociais que a gente pode tirar desse trecho, porque é isso, tem muita gente que acha que é isso e pronto, ou que essa é a única solução, enfim, não é, né? A estrutura é o problema todo, enfim. E aí, beleza, Duncan, viagem a Paris, né? Aí ela vai para Paris e aí a gente já tem alguém que já se experimentou, conheceu o corpo, começou a ter contato com outras coisas, e aí ela vai viver a sexualidade dela, do jeito dela, lá como ela pode, vai lá trabalhar no prostíbulo ali, enfim. De novo, tem várias questões sobre isso, né? Sobre como o filme coloca isso, como se essa meio uma romantização da prostituição, né? Ai, olha que legal, estou descobrindo a minha sexualidade aqui de várias maneiras e tal. Enfim, não quero entrar nesse ponto. Eu acho que o que me chamou a atenção do simbólico disso é ter contato com outras mulheres, com outras pessoas, com pessoas bem diferentes daquele mundinho restrito que ela tinha, né? Então ali ela vai também ter contato com outros homens, né? Claro, mas ela vai se afeiçoar, vai criar vínculo, com mulheres. E o quanto isso também vai ser importante para ela, tem uma cena que ela tá andando na rua com aquela amiga dela do prostíbulo, que na verdade amiga, parceira, namorada, sei lá, né? Não sei onde colocá-la assim, mas que elas estão andando na rua falando de algum. Elas estão. Não sei se é alguma coisa que ela estava lendo, estudando, mas ela tá falando de alguma coisa que ela tá, né? E aí o Duncan vem, não sei o quê, aparece lá chorando e tal. Mas como ela já tá. Para mim, ficou muito forte essa coisa de como ela já tá livre, andando na rua com alguém que ela conheceu, que ela criou vínculo, falando da vida. E o Duncan querendo lá que ela volte pro mundinho lá dele, pra caixa dele, né? Outra coisa também, nessa parte do prostíbulo, ela não tá amarga, né? Não é isso, mas como ela tá mais. Ela não tá tão ingênua, né? Essa parte já foi, assim, ela. Não sei que palavra usar, ela tá Ela já mais tá mais madura, mais consciente, mais adulta ali. madura, É. O prostíbulo eu vi muito pelo ponto. Pra mim foi muito forte. Ele fala: a gente não tem dinheiro. E aí corta pra ela andando na rua e ela acha o prostíbulo e é tipo uma mulher não tem dinheiro e aí a prostituição é o caminho que ela encontra ali de primeira coisa que tem pra ela fazer. E ela nem entendeu o que tá acontecendo ali na cabeça dela, começa como algo positivo no começo, né? Peraí, eu ganho dinheiro pra fazer a coisa gostosa que existe no mundo
E aí o prostíbulo mostra justamente, eu não vi romantização, na verdade eu vi sofrimento ali o cara vai e já penetra ela sem nenhuma coisa, e mostra a cara de dor dela, sabe? E ela não entende no começo essa parte do sexo onde ela só tá sendo usada como um objeto completo ali. E ela não entende, eu acho maravilhoso a parte dela, como é importante para ela essa conexão com o ser humano. Ela cria até essa. Ela tenta modificar, né, dentro do negócio, a mulher não quer, ela só quer elas como objeto. O homem vem aqui para te usar e vai embora. Mas ela cria essa parte que é quando o homem vem, ela fala, eu te conto uma piada e você me conta uma memória de infância. E aí tem uma cena com um cara que ela faz isso, e ele tem uma risada tão gostosa, e é uma coisa ali dele contar a memória de infância, numa língua que ela até o momento não fala, né? Ela arranha e ela vai tentando entender, e essa conexão que ela cria ali com a outra pessoa, e dá a entender que é isso que ela faz, né? Ela não é sexual completamente no prostíbulo, né? Ela é de conexão. Aí sim, acho que entra nessa parte de fantasia, mas o que que a gente é? O sexual é só um desejo momentâneo, né? Você goza e acabou. O resto mesmo, a maior parte da vida e a conexão sexual também é a conexão emocional e a conexão de profundeza, de fragilidade, de exposição, de diversão com a piada, de dor e profundidade com a memória de infância. O que não é mais maravilhoso e doloroso como compartilhar uma memória de infância no que você está fazendo ali nessa relação que ela está tendo? E são duas pessoas sentadas, uma só com a outra ali, sem mais nada em volta, e com o tempo assim comprado, né, por causa dessa transação que existe ali de qualquer maneira, compartilhando algo e é muito. Eu acho legal essa parte. E aí vem o contraste da realidade do mundo, onde a dona do prostíbulo sempre tá trazendo ela para a realidade de volta, que é tipo, tem um bebê dentro do prostíbulo, né? Aí ela mostra, eu sou dura assim, porque tem uma vida aqui, eu não posso falar, eu não posso falhar com ela. Mas ela falha com todos os outros para não falhar com essa, que o sistema vai automaticamente falhar com ela. Porque o bebê, se eu não me engano, é uma menina também. É tipo, É. é como você vai proteger ela? O sistema falha com todo mundo. Para mim, o que tem de romantização nesse lance do prostíbulo é, primeiro, a única alternativa da mulher ganhar dinheiro é pelo sexo, e como ela se diverte com sexo, e como aquilo vai ser divertido, é colocado assim. Ela tá se divertindo, conte uma piada e não sei o que, nananã e tal. E quem conhece a realidade de quem precisou se prostituir e tal, não é assim. E aí a grande crítica sobre isso é esse olhar masculino. Porque para o homem, ganhar dinheiro fazendo sexo, é muito divertido. Não é para a mulher. Então, enfim, tem várias discussões, né? Se fosse uma diretora mulher, mas a Emma Stone também estava na produção, né? Enfim, eu não acho que é muito diferente, gente, você é, transar porque quer, porque vai viver sua sexualidade livremente e tal, de você estar nesse contexto, que divertidinho, estou aqui num lugar sendo tratada desse jeito e tal. Então, essa coisa dela criar a conversa, né, antes do sexo e tal, para tentar, ela está tentando criar um vínculo para aquilo ser menos robótico, menos mecânico, porque ela não conhece um sexo robótico e mecânico. Então, eu acho que voltando, puxando de novo para o simbólico, né? É, a gente faz isso na vida de diversas maneiras para tolerar o que não é tolerável. A gente trabalha em lugares que são insuportáveis, e aí a gente cria maneiras de daquilo ficar um pouquinho mais divertido. Então, a gente cria uma amizade com não sei quem, a gente se apega ao cafezinho da esquina da empresa porque é muito gostosinho, a gente se mete numa dívida interminável e compra um negócio que talvez a gente nem precisasse, mas porque é isso que faz a gente ir lá trabalhar para pagar essas contas. Então, trazendo para o simbólico, as mulheres trabalham de diversas maneiras, com coisas que não gostam, é, fazendo coisas que não são legais, que são insuportáveis, mas elas vão criando formas de isso ficar menos ruim, ou isso ficar um pouco mais leve, enfim. Então, eu acho que esse trecho tem muito disso, e ela traz esses amigos, esses vínculos vão ser importantes para a próxima fase, que é quando ela resolve voltar para casa, né? Então,
vivi essa vida com esse viajei, tá, a errância da adolescência tá passando, eu quero voltar. E ela volta para um pai doente. E aí a coisa de matar o pai, que é o simbólico de matar o pai, ali tá, porque ela se permite sentir raiva, ela fala que tem raiva dele, né? Que ficou com raiva dele não contar É o momento que ela é, descobre a verdade também do que aconteceu, que até o momento ela não sabe, né? E vem essa raiva justamente, no momento em que ele tá morrendo, né? De que ele tá matar ela. morrendo ali e tal. Então a gente ali na adolescência e no pós-adolescência que a gente mata os nossos pais simbolicamente, que a gente percebe o quão falhos eles são, como eles erram, quanto eles são imperfeitos, e eles saem desse lugar de Deus. O Deus morre mesmo, né? Ao mesmo tempo que ela tá seguindo os passos do pai, porque ela quer ser médica e ela está estudando para ser médica. Mas por conta própria, ela está indo sozinha, ela vai estudar, ela vai fazer as coisas dela. E que o André fala dessa coisa dela sair do lugar de criatura para virar criadora, porque, enfim, mas no meio desse processo da morte do pai, de tudo isso, aparece o primeiro marido, que é marido e pai ao mesmo tempo, né, dela. E é extremamente abusivo, e tem uma coisa assim que eu acho linda na cena, que ela tá no meio do casamento dela com o Max, quando o cara aparece, ela tá de branco, né? E aí, quando ela tá sentada na mesa jantando com ele, ela tá de branco no meio daquele ambiente todo escuro, né? Que é tudo de madeira, o cachorro é preto, lembra que tem um cachorro, um Doberman, assim, bem grandão lá e tal? Como ela não faz parte mais daquilo, né? Assim, ela não é mais aquela pessoa, mas essa curiosidade de ver quem ela foi, quem era essa mulher, ou quem era a mãe dela, enfim, né, sei lá, foi o que motivou ela a estar ali. E quando esse marido se depara com uma mulher livre, que foi prostituta e tal, aí ele vai querer fazer o que os homens daquela época faziam com toda a autorização da ciência, que é a cirurgia clitoriana lá para tirar, né, enfim, para matar o centro de prazer que ela tem. E a gente Que era está num chamado de contexto. histeria ali, né? Da mulher sentir É, prazer e querer transar, é. e aí eu tava vendo um vídeo que eu tinha até esquecido, que histeria, a palavra histeria, né, vem de hister, que quer dizer útero. Então, acreditava-se nessa época que as mulheres histéricas, que tinham as histéricas, hoje, quando a gente fala histérica, a gente pensa alguém louca, né, surtada e tal. Mas as histéricas daquela época eram mulheres que tinham principalmente paralisias físicas, às vezes paravam de falar, às vezes paravam de movimentar uma parte do corpo, elas meio que travavam. E depois, quando Freud vai estudar isso a fundo, ele vai entendendo quanto a repressão das mulheres, dos desejos e tal, fazia com que elas, de alguma maneira, travassem, né? O corpo travava. Então, ela segurava tanto o fato de ter a vontade de querer falar coisas, o desejo de falar o que ela achava, que aí ela parava de falar mesmo, que aí o corpo não falava mais. Ou ela queria tanto fugir de casa que aí a perna dela travava para ela não poder andar, enfim. E as cirurgias, né, de extração clitorianas e tal, super aceitas, porque era um mundo masculino, onde a gente tinha médicos, advogados, enfim, homens, né, E um mundo em que controlando tudo. alguns países ainda fazem, né, esse tipo de cirurgia. Antes até dela ir para casa, tem um ponto importante ali, que é quem traz o marido da mãe dela barra pai dela é aquele homem de É o vingança, né? Duncan, É o Duncan de Aldir. vingança. E dá para ver na cara dele o quanto ele quer a vingança mesmo. Do tipo, da dor que ele sofreu de tentar, enfim, causar essa dor nela também, achando a pior pessoa ali. E a gente já. O filme é bom nisso, de mostrar, tipo, a mulher se matou. O marido dela já vem numa câmera mais baixa, assim, no negócio, ele vem de preto, vem mancando com a muleta, essa, tipo, ela se matou por causa desse Armado, cara aí. né? Dá pra saber nos primeiros 5 segundos que foi esse cara que fez ela se matar. Depois, Eu quando não ela tá no acho, eu jantar, não concordo. eu já vi Eu no não, eu não, começo ali não tive pensando, essa foi esse cara sensação. que fez ela se matar ali. E no jantar só foi confirmando. Ou eu criei essa expectativa e só fui buscando É. pontos pra confirmar. Não, não, porque no jantar, assim, eu não fiquei com isso, porque no jantar ele fala assim, primeiro, ela se mata grávida, né? Ela se joga lá da ponte grávida.
E aí você pode pensar, putz, será que é porque ela está grávida desse homem horrível, né? Ou como ele conta lá, e claro que ele é um locutor suspeito, né? Mas ele vai falar que ela era ali, tipo, ele não fala que ela é tão cruel quanto ele, mas ele fala assim: nós nos divertíamos muito, nós fazemos. Nananana, e você odiava o fato de estar grávida. Você odiava o fato de ter um bebê dentro de você. Você chamava ele de essa criaturinha, essa coisa, não sei o quê e tal, enfim. E isso me pegou, sabe por quê? As mulheres daquela época não era permitido não ser mãe, não querer ter filho. Imagina, você vai, não tinha essa possibilidade de não ter filho. Então, ela se matar porque estava grávida e porque não queria o filho, faz muito sentido para a época. Assim, não necessariamente que ela estava fugindo de um marido cruel e tal, mas porque ela estava fugindo da maternidade, que era uma coisa que não era permitida e tal, enfim. Então, a minha leitura foi mais para esse lado do que. Porque parecia que ela, sei lá, fazia parte ali daquele casamento. Mas pode não ser também, pode ser uma vítima desse cara, enfim, né? E aí a Bela é tipo uma ressurreição dessa mulher que viveu aprisionada por aquele É. marido maluco, enfim, né? E é mais um ponto ali de uma pergunta que não vai ter resposta, né? Porque não é para ter É, resposta. É é. isso. Mas ela tem, eu não sei se você lembra, quando filmam ela ali, quando ela vai se matar, né, não no começo, porque no começo a gente não vê o rosto dela, né? A gente só vê ela caindo. Uhum. Mas quando ele vai falar dela e tal, mostra uma cena olhando ela de baixo, e ela não tá com uma cara de. A expressão dela é meio de má, assim, de raiva, de, não sei, não é de, ó, como eu sou sofredora, não sei. Fica um mistério aí. Você encontrou os objetos que queria, eu encontrei os meus, É, mas eu não lembro da cara dela. Agora eu vou ver só o depois, comecinho de novo, só depois pra ver. mas não é no começo. Eu É acho que é verdade. lá quando ele tá É. falando dela é que mostra o rosto dela. A gente não tinha visto no começo. E aí, quando eu penso no simbólico, de novo, puxando a gente, né? Sempre pro simbólico. Essa coisa dela tá na casa do pai, esse pai e que é um pai e marido, né? Cruel e não sei o quê, né? Também me vem esse lugar de como a gente se depara com a realidade de quem é o nosso pai, do tipo de marido que ele foi. E isso vem muito depois da adolescência, porque eu acho que na adolescência a gente ainda está meio misturado ali, mas quando a gente se torna uma mulher adulta e a gente começa a se relacionar com homens adultos, a gente começa a ver o nosso pai como um homem adulto, como um parceiro, né? Aquela coisa que tem vários memes que falam, nossa, quando você descobriu que seu pai não era legal, na verdade ele era um belo do folgado, né? É isso, assim. Então, para mim, fica essa coisa dela se deparar aí com esse pai real e tal. Vai rolar isso, ele vai tentar matá-la, né? Dar o tiro nela, fica toda aquela história e tal. E aí ela volta para casa do pai que já tá morto, volta pro Max, né? Assim, volta ali para aquele contexto. Não, o pai não E. morreu ainda, o pai tá morrendo. Ele morre no finalzinho. É junto quando ela foge do Ah, cara. porque quando ela traz o cara. Acho que o pai tá vivo ainda, né? É, porque ela descobre que o cara vai remover o clitóris dela. Aí ela senta na mesa e já conta pra ele, né? De que, tipo, Sim, sim. você quer me. Que ela não esconde nada, ela simplesmente expressa o que ela tá sentindo, o que é maravilhoso. E aí ela joga o cloroforme Ele dá um tiro no próprio pé, né? Ela joga o cloroforme na cara Sim, sim. dele. Não, E sim, aí, eu nesse lembro. momento, eu pensei, será que ela vai. Porque aí mostra que ela vai tentar fazer a transferência, né, cerebral. Aí eu penso, será que ela vai fazer a transferência do pai para esse cara? Mas Eu aí, também justamente pensei no simbólico, que ia ficar ela ia salvar o estranho. cérebro do pai no corpo dele, né? Mas aí o pai ia Do... virar marido, já não basta ela ser a mãe e filha, sabe? E Pelo amor eu de Deus. acho que ia ficar com. O pai precisa morrer, né? O Como pai você precisa diz, morrer. me confirma ainda mais, ela precisa matar o pai. Nesse caso real, porque o pai tem câncer, né? Pelo alguma coisa É. ali, o pai é um experimento também. E sabe que é legal esse ponto de pensar que o avô dela é um cara completamente louco, né? Que fez todas as experiências imagináveis no filho, que é o pai dela. Não o avô E dela, porque ele não é é, avô de verdade, né? O pai tá. do Godwin era um O pai do pai médico dela terrível, é. né? E aí é legal esse ponto de mostrar que mesmo esse cara
que viveu com um pai que abusou, que fez cirurgia, que arrancou os dedos, que arrancou o pulmão, que arrancou o que tinha que arrancar lá, experimentou, ele consegue criar uma pessoa menos cagada que ele. E também tem esse simbolismo da gente com os pais cagados, um pouco menos cagado, para tentar ter um filho um pouco menos cagado e assim ir descagando o que aconteceu. E ele é um pai amoroso e preocupado, uma coisa Ô, que não Bruno, parece que o pai ele. dele era. Então, mas ele é amoroso, preocupado, mas ele reproduz as mesmas coisas que o pai. Mas isso Ele é o faz. simbólico também, que é menos cagado, não completamente cagado. Assim, que Sim, não é possível completamente descagado. ele vai e reproduz, né, o que o pai dele fazia, então ele continua fazendo as experiências, ele cria criaturas híbridas, ele continua fazendo aquilo que é o que a gente faz, né? A gente reproduz comportamentos e coisas dos nossos pais e crenças e tudo isso, mas como ele sofreu nesse processo e ele entendeu o quanto isso foi sofrido e tal, nem dá para entender muito bem, né, que se ele sofreu, porque ele fala com uma naturalidade, porque, né, a violência que ele sofreu era tão natural que mas ele vai tentar fazer isso de um jeito diferente, menos traumático, enfim, né? Vai devagarzinho até a gente chegar na Bela, que vai ser a que vai romper com tudo isso e tal. Mas para a gente já ir indo para o final, tô preocupada aqui com o tempo, aquela cena final é muito boa, né? Tem vários elementos na cena final dela no jardim, com o cara lá comendo mar, né? Capim e tal e ela com a amiga amante, sei lá o que que é, né, ali, e ela com o livro, né? O André fala uma coisa tão bonita, ele fala que no começo do filme a gente vê a Bela, que é na verdade, né, a outra lá, a mãe dela, caindo, olhando para baixo porque está indo para a morte. E no final do filme a Bela olha para baixo, mas ela está olhando para um livro. É, tá olhando para o futuro, tá olhando para frente, sei lá, foi o livro, foram os livros que abriram a cabeça dela e fizeram ela ver filósofos, conhecer coisas e tudo. Então, ela tá num lugar ali nesse final muito central, né? Ali, ela que manda ali, ela não tem um controle, é, ela vai ser médica num contexto em que não existiam médicos, então é como se ela tivesse mantido essa lógica da liberdade dela e de querer estar onde ela acha que ela tem que estar, e não importa, não importam as normas, tudo isso, um pouco mais adaptada e um pouco mais amarga também, porque aí ela já está conhecendo o mundo real e a inocência está indo embora enfim, né? Mas é, o quanto a gente perde ou não perde a nossa essência quando a gente amadurece, quando a gente cresce. Para onde vai a nossa essência nesse processo? Acho que o filme para mim deixou muito isso, assim, porque é óbvio que essa liberdade da Bela é fantasiosa, isso não existe, né? Para você viver num contexto social, você amarra coisas, fecha coisas, você vai se aprisionando, faz parte, né? Mas até onde? Será que a gente tem que matar tanta coisa que a gente mata para viver socialmente, né? Precisa? Que tamanho de gaiola é essa que a gente está se permitindo ficar? Talvez seja. É isso, é uma gaiola, mas não precisa ser tão pequena como você acha que tem que ser, né? Eu acho que essa metáfora da gaiola é maravilhosa, Cíntia, porque para mim o que mais me marcou no filme foi essa existência dela só existir. E é muito o que a criança tem, né? E aí, como ela é uma adulta no corpo de criança, ela causa esse choque na sociedade. Quando eu falei lá que ela senta na mesa e começa a falar que ela descobriu como se fazer feliz, que ela descobriu como gozar, como isso causa choque. Quando ela traz essa existência dela 100% com os filósofos, causa um choque mais de alegria, da onde eles dão risada e dá pra ver que a senhorinha, né, ela está disponível a falar qualquer coisa com a Bella, mas ela ainda assim, livre, disponível, tem um pouquinho de prisão, porque ela não fala diretamente. A Bella pergunta e aí ela vai lá e demora um pouco e fala, onde a Bella simplesmente se faz expressar, ela se expressa com o sentimento que ela tá sentindo. Se ela tá com Mas raiva, ela vai falar com ela tem a raiva. liberdade dos velhos, né? Ela tem a liberdade dos velhos. Mas Ela mesmo tem a assim é uma liberdade que os velhos prisão. podem É. falar, né? É uma prisão porque eu acho que como você usou o exemplo da gaiola, é isso, né? É a gaiola em que a gente vive. E a cultura onde a gente nasce é isso. Eu lembro de me relacionar com uma pessoa de um outro país
e você não anda de mão dada na rua. E aí você pensa, como assim você não anda de mão dada na rua se você está namorando? É uma gaiola dentro daquele contexto, daquela cultura onde... Imagina como é essa repressão de você não andar de mão dada. Aonde pra gente isso é completamente natural, andar de mão dada na rua, dar um beijo na Sim. rua. E aí você vai pensar em outras culturas onde remove o clitóris da mulher ainda, porque o natural é que a mulher não sinta prazer enfim, essas prisões em que a gente vive e o espaço que a Bela ocupa, que não dá para ocupar o seu espaço todo na sociedade, né? Porque você vai ser preso ou você vai ser internado se você for 100% expressivo, ou só sozinho, na melhor das hipóteses, porque ela senta e coloca o pé na mesa, ela deita no chão, e é muito legal como a gente vive nesse local de fazer tudo tão certinho, como eu uso o exemplo ali, a gente já falou disso, o garfo certo para você comer tal comida, o copo certo para você beber vinho branco ou vinho vermelho, tem a diferença aí. A gente tem tanta regra e a gente fica tão preso nisso e é tão difícil para a gente simplesmente se libertar. É um copo, você pega um copo e você põe nesse copo cerveja, vinho, água, gasolina para pôr no seu carro. É um container que você coloca um líquido, mas existem muitas regras. E a gente é preso nela sem perceber nada, né? É tão gostoso a gente começar a justamente perceber que essa regra aqui não tem como se fugir, você vai ter que seguir ela. Mas essas outras aqui você se pergunta, né? Eu preciso, por que eu faço isso? Eu preciso realmente fazer isso? Eu tava conversando com uma pessoa nesse fim de semana, e aí ela tava falando sobre um negócio dela, de relacionamento e tudo mais, e ela falando do pai dela e tudo mais, aí eu peguei e falei pra ela, mas você já pensou que talvez você esteja vivendo o que o seu pai queria pra você e não o que você quer? E aí eu consegui ver na cara dela, assim, a realização de pensar, eu acho que o que eu vivo talvez seja imposto pelo meu pai, e não realmente o que eu me pergunto. E o quanto isso não aplica na gente, o quanto os nossos pais queriam certas coisas pra gente, o quanto o nosso parceiro, parceira quer certa coisa pra gente. E a gente tá tão acostumado a obedecer a regra do outro, que a gente nem se pergunta sempre, tipo, isso aqui eu não quero, eu não aceito. Tem que ser um movimento ativo, porque a gente passivamente está acostumado a falar sim. E o ativamente a gente tem que buscar o não. E a nossa sociedade no Brasil tem a distância do não, né? Você não fala, você fala o talvez, depois a gente combina, mas a gente não fala o não. Eu fiquei com uma passagem do Jung na cabeça com esse filme, que o Jung fala que a gente tem, como é que é? A gente tem uma criança dentro da gente que vai se manter com a gente durante toda a vida. E que cuidar dessa criança é algo que vai ter que acontecer sempre, que essa criança não vai crescer, essa criança se mantém dentro da gente pela vida toda. E aí tem as teorias, né, da criança ferida, criança interior, criança não sei o quê, porque, de fato, tudo que acontece com a gente quando criança, né, depois da infância, tudo que a gente vive é para curar as coisas que aconteceram na infância. É isso. A gente carrega a criança que a gente foi para sempre dentro da gente. E não tem coisa mais simbólica do que esse filme para falar sobre isso, né? A gente carregar a nossa criança dentro da gente para sempre. Então, sua criança hoje pode ser uma criança tímida, que foi silenciada, que foi apagada e tal, mas ela tá aí ainda. Tem vestígios disso dela dentro de você. E começar com essas pequenas liberdades, ou se permitindo vivenciar essas pequenas liberdades, essas coisinhas da vida, assim, que às vezes você não se permite, por exemplo, tomar vinho no copo americano, se for da sua vontade, pode ser um jeito de começar a entrar em contato com essa criança de novo e entender o que essa criança precisa. Então, eu acho que é muito da mensagem que fica para mim do filme. Eu já falei a minha parte aqui, que eu tinha um monte de coisa. Tem mais coisas, como você falou, esse filme dá para fazer umas 80 Meu horas de Deus, é. conteúdo. Mas é isso, E filme aí, maravilhosíssimo. E aí a gente vai deixar essas indicações de análises que a gente foi, né, olhando e curtindo e achando interessante. Tem várias outras, mas o foco não era analisar o filme, era pensar um pouco sobre a nossa liberdade, quem a gente é, a nossa criança interior, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Conta pra gente o que vocês acharam e se tiverem pergunta para o nosso 100º episódio, estamos aqui. É isso, Cintia Cruz. Não vou É responder a pergunta se a gente isso! ouve ou não as Ah, não, perguntas. peraí. O que eu quero saber é, e quem são as pobres criaturas para você, no fim das contas? Como assim? O filme chama Pobres Criaturas. Quem são as pobres criaturas?
Todo mundo. Todo mundo Todo que mundo? vive em sociedade, né? Menos os animais, eu acho. Eles não são pobres criaturas. Eles são os únicos que não são pobres criaturas. A gente com raciocínio em sociedade. O André Alves falou uma frase que é. Eu até anotei aqui, não com as palavras exatas, mas ele falou: estar em sociedade é uma constante de estar em descontentamento. Porque a gente não pode Meu fazer tudo o que a Deus, gente quer. Eu acho que é isso. A meu gente é Deus, pobre André, meu criatura. Deus. Porque é isso. É uma constante de descobrir que a gente não vai ter o que a gente quer sempre, de que o emprego não vai ser perfeito sempre. E o coisa do emprego. O estar em sociedade, para mim, é aquele coisa do. Eu estava assistindo uma aula e fala do o ovo e a galinha, sabe? Você usou um exemplo ali muito legal de tipo, você tá num trabalho que tem momentos que não te deixam feliz, aí você compra coisas. Para pagar as coisas que você comprou para ficar feliz, você precisa estar no trabalho que te deixa infeliz. Aí o que vem primeiro é causa e consequência, sabe? Você precisa um do outro porque a gente está entrelaçado e a sociedade é sobre isso nas nossas emoções também e nas gaiolas que a gente vive. Mas nós nascemos ricas criaturas, né? Que a gente vai se empobrecendo. Nascemos ricas criaturas. É isso, gente. Beijo, até semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau.